A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quero convidar nesta hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando a edição 84. O tema é a soberania de Deus às adversidades humanas. Um estudo no livro de Jó. E nessa semana vamos estudar a lição 11, a 11ª lição, que tem como título A Verdadeira Prosperidade. Essa lição tem como texto base o capítulo de Jó 42 e Provérbios de 3 a 13 e 16. E estaremos também fazendo a leitura desse texto, né? Não vamos ler o texto de Jó 42, mas ao longo dos estudos estaremos lendo alguns versículos do Jó 42, mas vamos fazer a leitura agora também do Provérbios 3, 13 a 16, e diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que rubins, e tudo o que pode desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. O objetivo, irmão, do estudo dessa semana é que o aluno aprenderá que a verdadeira prosperidade bíblica vai além da posse de bens materiais, né? E envolve um equilíbrio entre bênçãos materiais e espirituais, resultado da fidelidade a Deus. Então, que nós entendemos que há um equilíbrio, né, entre as bênçãos e sobre o resultado da nossa fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Nós estaremos orando, agradecendo primeiramente aos inscritos do nosso canal, os irmãos que têm participado conosco e têm nos abençoado com sua presença nos nossos vídeos, né? Através dos seus likes, das suas publicações assim, né? Dos seus comentários, na verdade. Mas antes, irmão, de nós lermos e dar introdução à leitura, nós iremos aqui abordar algumas perguntas que faz parte da lição também. Como você mede a prosperidade em sua vida pelo que tem ou pelo que é em Cristo? De que maneiras você pode buscar uma prosperidade espiritual mais profunda? Quais os passos práticos você pode tomar para impactar espiritualmente a vida de outras pessoas, como Jó fez, né? Então, todas essas perguntas nós estaremos tentando aqui nesse estudo, né, que vai ser abordado ao longo do estudo aqui que nós estaremos fazendo. Algumas respostas, com certeza, extrairemos desse estudo. Antes, eu quero dizer também o que é prosperidade, né? Nós buscamos aqui ver o que significa prosperidade. Prosperidade é o estado do que ou se torna próspero. Segundo, grande produção de alimentos e bens de consumo e abundância e fartura. Isso se chama prosperidade. Mas também nós estamos aqui o que é prosperidade bíblica, né?
é o estado de desenvolvimento, progresso ou sucesso alcançado em alguma das áreas da vida, como trabalho, nas finanças, na saúde, no relacionamento ou bem-estar pessoal. É comum associar a prosperidade à abundância material, como ter uma boa renda, estabilidade financeira, crescimento profissional. No entanto, no conceito bem, pode se referir a aspectos emocionais e espirituais, como equilíbrio, contentamento e qualidade de vida. Então aqui nós já definimos bem o que pode ser uma prosperidade, né? E o título nosso aqui é a verdadeira prosperidade. Vamos estar orando agora e depois nós entraremos propriamente no comentário da lição e dando prosseguimento à lição, né? Pai querido, Deus eterno, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, ó Deus, juntamente do outro lado com os nossos queridos amados irmãos, para fazer mais um estudo da revista bíblica, da Escola Bíblica Dominical, ó Deus, a qual é a palavra vida. Nós assim aprendemos sobre a Tua palavra, o que o Senhor quer nos dizer, quer nos ensinar através do livro de Jó. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a Tua palavra e que nós possamos pôr em prática diariamente na nossa vida cotidiana, ó Deus, pela qual nós demonstramos o amor e a fé em Ti e a fidelidade ao nosso Deus. Por isso, Deus, nós queremos Te agradecer mais uma vez e Te pedir a Sua presença em nosso meio para nos abençoar com a Sua graça, com a Sua bondade e a Sua misericórdia. Em nome de Jesus. Dito isso, irmão, vamos aqui o que o autor quer nos trazer aqui como o ensino de Jó. Ele diz assim: a vida de Jó é um testemunho poderoso de prosperidade bíblica que vai além da acumulação de bens, né? Isso deixou claro aqui no estudo que Jó já tinha tudo, né? E não foi o que prendia a fidelidade de Jó a Deus, não eram os bens materiais, né? Após atravessar um período intenso de dor e perda, Jó experimenta a restauração completa em diversas áreas da vida, revelando que a verdadeira prosperidade não se limita à riqueza ou à saúde física, né? Jó passou por um processo de quê? Enfermidade física, né? Foi as chagas que tomou conta do corpo dele todo. Chagas malignas, dores profundas. Mas consiste em equilíbrio entre bênçãos materiais e espirituais, que nasce da fidelidade a Deus. Deus nos quer como seres fiéis a eles, todos nós, né? Por meio de um profundo encontro com o Todo-Poderoso, Jó compreende que tudo está sob o controle de Deus e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Ele percebe que ao tentar entender e questionar os desígnios divinos, falou sobre coisas que estavam além da sua compreensão e obscureceu o conselho com palavras sem conhecimento. Jó reconhece o seu erro e com humildade confessa sua ousadia em desejar discutir com Deus o rumo da sua vida. O que Jó fez, ele não ofendeu a Deus, porque era um questionamento. E nós podemos questionar sem blasfemar, sem contradizer a vontade de Deus. Agora a sua visão sobre Deus é completamente transformada. Se antes Jó conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, agora ele o vê de maneira clara, através da sua própria experiência. Aqui ensina, nesse trecho aqui, a gente dá para extrair que muitas pessoas conhecem Deus de ouvir falar, né? Ouve muito falar de Deus, mas, na verdade, muito pouca experiência o ser humano adquire. Por quê? Primeiro que ele se recusa a ter um relacionamento de fidelidade a Deus. E isso faz um bloqueio, né? Que impede de conhecer a verdadeira essência do Deus Criador.
Essa nova visão o leva a enxergar a sua fragilidade e se arrepender em pó e cinza, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus. Esse é outro aspecto, né, que muitas pessoas não sabem, que Deus é soberano. Deus está além de tudo que nós possamos imaginar. Deus é o criador de todas as coisas, podemos resumir assim, né? Todas as coisas estão patentes diante dos olhos de Deus e nada fica fora do controle de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Apesar de todo o sofrimento e a amargura que viveu, já guardava em seu coração uma reverência profunda e submissão total à vontade divina. Você vê que aqui o autor ele coloca a reverência, né? Na verdade, Jó é um respeito profundo por Deus. É o que muitas das vezes falta nos seres humanos hoje, é o respeito ao nosso Criador. Né? Muitas pessoas têm perdido o princípio da sabedoria, o temor a Deus, né? E isso é uma coisa que o ser humano tem que ter a Deus, respeito. E deixar Deus trabalhar na vida dele. A caminhada de Jó nos desafia a repensar o verdadeiro significado de prosperidade aos olhos de Deus, levando a buscar um relacionamento, quer dizer, um relacionamento com Deus, né? Uma proximidade ao Criador, e com ele que vá além do material, enraizado em fé, humildade, submissão à sua vontade perfeita, né? Na verdade, o ser humano, irmãos, ele quer andar com suas próprias pernas, né? E isso ele jamais conseguirá, porque nós somos seres imperfeitos e só Deus é perfeito e só Ele leva à perfeição. E aqui há um outro ponto também, né? Quando o homem começa a se relacionar com Deus, ter uma boa convivência com o seu Criador, ele se torna uma pessoa submissa à vontade de Deus e a humildade está sobre essa pessoa, né? Ela não tem aquela arrogância de ser maior do que o seu Criador. Primeiro ponto aqui, irmãos, nós vamos destacar a restauração de Jó. Jó foi restaurado. E no capítulo 42 do livro de Jó, que nós vamos agora começar a trabalhar, né? De 10 a 12, versículo 10 a 12, vai falar exatamente o que aconteceu com Jó, quando Jó cumpriu aquilo que Deus pediu a ele, né? Na verdade, Deus pediu, Deus não mandou, Deus pediu que Jó orasse, né, pelos seus amigos. E Jó foi obediente. E o versículo 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. O 11. Então vieram a ele todos seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram dele, e consolaram de todo mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Então, irmãos, nós reparamos que Deus faz um milagre acontecer. Como que Deus fez? As pessoas, os amigos, retornaram ao convívio de Jó, porque Jó estava afastado, né, pela condição física dele. E agora os amigos, quando Jó ora pelos seus amigos, Deus começa a tocar no coração que eles vão lá e faça amizade, né, com Jó, e assim Deus virou o cativeiro, né, quando Jó oramos.
É um exemplo que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? A nação passa por grandes problemas sociais e muitas das vezes queremos enfrentar a ferro e fogo. Mas esquecemos, irmãos, que tem uma poderosa arma que é a oração. A oração é a maior arma que o crente tem. A oração derruba barreiras, inimizades, transforma a vida das pessoas. Por praticamente o livro todo, os amigos de Jó pediram que ele admitisse seus pecados e pedisse perdão. Jó, de fato, arrependeu-se ironicamente. O arrependimento de Jó não foi o requerido dos seus amigos. Ele pediu perdão não por seus pecados cometidos em segredo, mas por questionar a soberania e a justiça divina, né? Aí Jó, ele se arrepende do que ele, com certeza, proferiu palavras diante de Deus e se arrependeu e viu que ele estava totalmente errado na maneira que ele pensava do Senhor. O Jó arrependeu-se da sua atitude e reconheceu o grande poder, a perfeita justiça de Deus. A humanidade atualmente, ela não pensa e não para que Deus, né, está a todo instante a querer ouvir as indagações humanas, mas também ele quer que o homem ele se submeta à vontade dele, porque nós sabemos que Deus é o único que pode resolver os nossos problemas sociais, psíquicos, familiares, né? Então, mas para isso o homem tem que se entregar totalmente diante das mãos de Deus e Deus irá fazer uma grande obra na vida dessas pessoas. Interessante notar que a sua restauração não é resultado do seu arrependimento, mas sim da intercessão pelos seus amigos. Então nós notamos agora e vimos através desse texto que a intercessão, quando nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, Deus abre as janelas dos céus para ouvir a voz dos teus servos e atender os seus pedidos, os seus clamores. Conforme a oração do próprio Deus, Jó orou pelos seus amigos e teve a sua restauração dada pelo Senhor. Deus indicou o caminho da bênção para Jó depois de tanta indagação de Jó, né? E Deus agora ora pelos seus amigos, né? Para que eu perdoe eles, né? E foi assim, e Deus também não só perdoou, mas também abençoou Jó grandemente. A história de Jó tem uma virada surpreendente quando ele intercede pelos seus amigos. Sua oração é um sinal de perdão e submissão ao plano de Deus, né? Às vezes as mágoas, conflitos internos impedem a gente de ser abençoado porque nós temos mágoas contra as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos magoam. Como resposta, Deus restaura a saúde e a família e a riqueza de Jó, dobrando tudo o que ele possuía antes, e isso nos ensina que a verdadeira prosperidade pode surgir quando nós preocupamos com o próximo e praticamos compaixão, mesmo em momentos de dor. Lembrando, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. É um mandamento, é uma regra, né? Vamos dizer assim, é uma lei natural de Deus de abençoar o ser humano, né? E para manter a paz e a harmonia entre os nossos irmãos, né? A nossa fase da vida, a nova fase da vida de Jó, releva que Deus cuida dos seus filhos. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não apenas devolve o que Jó havia perdido, mas o abençoa além do esperado. Esta abundância mostra que a restauração de Deus é completa, envolvendo corpo, alma e saúde emocional. Então nós vemos que a restauração de Deus foi completa, né? O que faltava em Jó agora está completa, porque ele devolve tudo em dobro, emocionalmente, né? E quantas indagações Jó ali naquele momento ele
repensou, né, a maneira de ver como ele via Deus. É importante observar que Jó não sabia se seria restituído a orar pelos seus amigos. Mas aqui, irmãos, está um processo, né, que todo homem deveria aprender. Deus não é obrigado ao ser humano a nada, né? Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Mesmo que o homem não perceba, não aceite, não creia nele dessa forma, mas Deus é tudo que o homem pode adquirir de melhor nessa vida. E Deus aqui, Jó não sabia, mas Jó foi abençoado. Assim como Jó não sabe, muitas pessoas não sabem que ao perdoar, ao apaziguar, né? Por isso que lá nas bem-aventuranças diz, bem-aventurados os pacificadores, porque do estádio é o reino do céu, né? Devemos praticar a pacificação, né? O seu ato de fé demonstra que Deus honra o coração que confia nele, independente das circunstâncias. Outro fator que nós devemos aprender aqui nesta lição, nesse primeiro tópico principalmente, é que, independente das circunstâncias, se nós estamos com saúde, se estamos com emprego, Deus sempre vai ser Deus. E nós sempre vamos depender da vontade de Deus. E nós devemos amar Deus na bonança e na fartura, né? É o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que ele diz que sabe passar necessidade e ter abundância, né? Então, irmão, devemos sempre amar a Deus, independente da circunstância. Deus é o nosso Criador, nosso sustentador. É Ele que nos mantém de pé, vivo, com saúde, nos fortalecendo, né? E Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus falou essas coisas, né? Então aqui, irmãos, nós falamos a restauração de Jó, que foi em dobro, né? Pela condição que ele obedeceu à voz do Senhor em orar pelos seus amigos. O segundo tópico, a prosperidade não se limita a bens materiais, né? Esse é um outro tópico que nós vamos abordar aqui. E como está aqui no livro de Provérbios, né? Provérbios 13:16, é o texto que nós lemos, né? Por isso que eu li esse texto, na verdade, né? Provérbios 3:16, 13-16, né? Que fala, o primeiro diz, feliz o homem, né? Ou bem-aventurado, que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Duas coisas aqui. Primeiro, que ele é um homem sábio, e depois que ele adquire conhecimento, né? Esse é um homem feliz. Eliafaz, um dos amigos de Jó, em seu discurso, chama aquele que é disciplinado pelo Senhor bem-aventurado. E o Senhor Jesus, usando a palavra equivalente no grego Macarios, né? A palavra Macarios quer dizer feliz. E refere àqueles que são perseguidos, estes que choram, como sendo bem-aventurados em função da sua felicidade futura. Então, irmãos, nós vemos que o texto aqui está ligado, né, ao acontecimento do nosso irmão em Cristo, né? Vamos dizer assim. Jó, há mais de 500.000 anos, ele foi um homem bem-aventurado. Portanto, a Bíblia nos lembra que a prosperidade mais profunda é a sabedoria e o entendimento, né? Então, a prosperidade mais profícua é a sabedoria, que nós devemos adquirir. E sabedoria é diferente até de conhecimento, né? Conhecimento é um conjunto, mas a sabedoria é como você tira daquele conhecimento os melhores conselhos, né? E afirma que quem encontra sabedoria tem vida longa, honra e paz, elemento que Jó experimenta em sua restauração. Esses valores são mais preciosos do que a prata e o ouro. Então ele faz uma comparação aqui que
a sabedoria e o conhecimento é mais precioso aqui no versículo 4, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata e a renda do ouro mais fino, né? Ele usa dois elementos preciosos, a prata e o ouro. Destacando que a prosperidade espiritual tem maior valor do que bens materiais, né? Esses bens são do que o tesouro que nós temos, o dinheiro, a fortuna, a economia, né? Reservada. Então, o conhecimento e a sabedoria está muito além dessas coisas. A vida restaurada de Jó reflete a importância de um relacionamento íntegro com Deus, independentemente da condição financeira. O verdadeiro tesouro é a sabedoria divina, que nos guia em todas as áreas da vida. Então, irmão, devemos ter a sabedoria, e nós encontramos a sabedoria na palavra de Deus, né? Porque ela nos conduz para um caminho melhor ao encontro do nosso Criador. Assim como Jó foi restituído e alcançou paz e alegria, cada cristão é convidado a buscar sabedoria a favor diante de Deus. As riquezas são passageiras, mas a presença de Deus traz prosperidade e não acaba e se perpetua no porvir. Aqui é um convite especial para todos nós, né? Crentes, não crentes, que buscamos a presença de Deus diariamente. Devemos sempre ter Deus como prioridade na nossa vida. E Deus é o Criador e sustentador, né, de todas as coisas. Mas, além disso, Deus é o melhor amigo que um homem pode ter. Deus, na verdade, Ele fez nós que adorássemos de todo o nosso coração e estivesse diante dEle, rendendo glórias a eles e graças. E, na verdade, Deus merece tudo isso aí, né, irmão? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina. O seu Filho veio trazer a liberdade para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. E com certeza esse é o legado para a vida do porvir. Então nós falamos no primeiro tópico, a restauração de Jó, a prosperidade que não se limita em bens materiais, né? Nós sabemos que a sabedoria, o conhecimento é que nos traz a verdadeira prosperidade. E o impacto, agora o terceiro ponto, o impacto espiritual da prosperidade de Jó. Não temos certeza, não temos data precisa, né? E uma das virtudes aqui de Jó foi o quê? A longevidade, né? A vida longa de Jó que teve na presença de Deus. Como sua idade na época em que suas calamidades começaram não é mencionada, é claro que é impossível determinar quantos anos ele tinha e quando morreu, foi o que eu disse, né? Então, não temos esse registro, né? A LXX, que deve ser uma versão de uma Bíblia, né? No entanto, se compreende determinar isso. Eles traduzem este versículo. E Jó viveu depois desta aflição 170 anos. Então, eles acreditam que Jó viveu depois dessa aflição 170 anos. De modo que todos os anos que ele viveu foram 240 anos. Então eles acham que Jó viveu 240 anos. Mas isso aqui é um dado, irmão, que nós não temos precisão. É só um dos, talvez, tradução de algum documento, né? Não obstante da certeza de quantos anos Jó tinha quando faleceu, percebemos que além dos bens materiais, Jó experimenta a longevidade e uma vida plena, né?
não só longa, mas feliz, plena, né? E vive para ver seus filhos, netos, até a 4ª geração. Que benção, né? Testemunhando o cuidado e fidelidade de Deus ao longo dos anos. Sua história não termina com riqueza, mas com paz e respeito, indicando que a verdadeira prosperidade inclui influência espiritual e legado familiar. Aqui entra outro ponto, né, irmãos? Que o desfacelamento das famílias e não deixando a influência da família para aqueles que virão depois. Muitas famílias já não têm aquele conceito familiar do passado, em que era o pai, a mãe e a prole, né, os filhos. Hoje, as famílias estão desfaceladas com outros casamentos, outros relacionamentos, outros conceitos, que não é do princípio, como a Bíblia nos fala, né? Como o próprio Jesus disse, no princípio não era assim, a vontade de Deus não era assim, quando indagaram sobre o divórcio, né? E hoje nós temos vários casos de pessoas que largam seus cônjuges e procuram outras maneiras, né, de se relacionar. Jó foi respeitado não apenas por sua riqueza, mas por sua fé, retidão. Sua trajetória ensina que o sucesso verdadeiro é aquele que impacta vidas ao nosso redor e glorifica a Deus. A Bíblia fala aqui, irmãos, voltando aqui em familiar, os irmãos notam que Jó perdeu os seus filhos. E a mulher maldiçoou, né, mandou que Jó amaldiçoasse a Deus. Mas Jó repreendeu ela e disse assim como a louca fala ela, né? Então, mas mesmo assim, Jó não procurou, né? Não procurou ter filho mas com a mesma esposa, né? Isso aqui é uma coisa surpreendente para nós, né? Por fim, a vida longa e abençoada de Jó mostra que a prosperidade espiritual é viver de forma que os nossos dias honrem a Deus e deixem um testemunho duradouro para as próximas gerações. Esse é o ponto crucial para eu e você, todos nós que somos cristãos, que adotamos a palavra como prática de regra e fé, que temos como a palavra bússola e direção, o prumo, e ela nos orienta sobre relacionamento, convivência conjugais, tudo, respeito às autoridades, né, à sociedade, ao ser humano, né, como ao próximo. Enfim, irmãos, a palavra de Deus nos adverte e nos corrige e para um legado duradouro para as próximas gerações. E a pergunta que nós podemos fazer aqui é: qual legado podemos deixar para aqueles que virão após nós? A maior recompensa não é o que possuímos, mas o que nos tornamos à medida que nos aproximamos do caráter de Cristo, né? Esse é a importância. Então, irmão, isso é prosperidade, né? Uma presença constante de Deus na nossa vida, que vai resultar em paz, amor, alegria e prosperidade, né? Conclusão do nosso estudo dessa semana, irmão, depois de passar por uma intensa fase de sofrimento, Jó experimenta uma restauração completa de várias áreas da sua vida, demonstrando que a prosperidade vai além da posse de materiais, que nós já falamos. A verdadeira prosperidade envolve o equilíbrio entre bens materiais e espirituais e resultado de fidelidade a Deus. Esse é o ponto crucial. Jó, ao reconhecer a soberania de Deus, sua própria incapacidade de entender os propósitos divinos, é levado ao arrependimento sincero, né? Na verdade, Jó entendeu que ele é incapaz de resolver as soluções, os problemas, e que só Deus pode nos conduzir a esse arrependimento, né? Ele confessa os seus erros, submete à vontade de Deus, mostrando que a humildade e reverência são essenciais para uma vida plena e próspera. A transformação de Jó nos ensina a verdadeira soberania e começa quando paramos de resistir nos rendemos à vontade do Senhor.
Então, irmão, quando nós entendemos que não tem solução para os nossos problemas, que nós não encontramos soluções em lugar nenhum, mas somente em Deus, aí nós realmente encontramos e sentimos a vontade de Deus e nos rendemos ao propósito do nosso Criador. A restauração de Jó não é apenas material, mas também espiritual. Ele viveu para ver seus filhos e netos até a quarta geração, testemunhando o cuidado e fidelidade de Deus ao longo dos anos. Sua história não termina somente com riqueza, mas com paz e respeito, indicando que a verdadeira prosperidade inclui influência espiritual e legado familiar. Jó foi respeitado não apenas na sua riqueza, mas por sua fé e retidão, mostrando que o sucesso verdadeiro é aquele que impacta vidas ao nosso redor e glorifica a Deus. Irmão, quantas pessoas foram impactadas aqui no capítulo 42, né, de Jó, fala muito bem. As pessoas viram a restauração de Jó e foram lá e ainda abençoaram Jó, né? Assim, Jó foi abençoado em dobro, né? Pelos esses amigos, né? Que ao visitar Jó e viram a bênção que Jó estava recebendo, né? Que na verdade, irmão, eles pensavam que a riqueza é a verdadeira prosperidade, mas na verdade Jó entendeu que a verdadeira prosperidade é o legado, aquilo que se deixa para as futuras gerações. E aqui nós vamos ver que o autor ele faz essa colocação direitinho, mas por sua fé e retidão, mostrando que o sucesso verdadeiro é aquele que impacta a vida ao nosso redor e glorifica a Deus. Quantas pessoas são glorificadas através da nossa restauração, do nosso convívio, do nosso social. Por fim, vida longa e abençoada de Jó, nos nossa prosperidade espiritual é viver de forma que nossos dias honrem a Deus e deixem um testemunho duradouro para as próximas gerações. Né? A maior recompensa não é o que possuímos, mas o que nos tornamos à medida que nos aproximamos do caráter de Cristo, né? Assim que nós vamos aproximando dos ensinamentos de Cristo, dos legados de Cristo, nós vamos parecendo mais com Ele. E isso vai nos transformando e impactando vidas ao nosso redor. A história de Jó nos convida a reavaliar nosso conceito sobre o que significa ser próximo aos olhos de Deus, a buscar uma vida de fidelidade, humildade e dependência da sua soberania e graça. Irmão, na verdade, tudo que Deus quer é cuidar de nós, né? Eu gosto tanto daquele versículo, diz, quantas vezes Jerusalém Deus quis botar vocês debaixo das asas dele, como a galinha bota os pintinhos, né? Eu acho isso interessante. A galinha guardando os pintinhos para não ser. Então Deus quer nos guardar debaixo das suas asas para que o maligno, né? As pessoas ruins, tudo que é ruim, não venha atingir a nós. Meu amigo, chegamos mais ao final de um estudo, espero que você tenha gostado, né? Nossa reflexão dessa semana, que tem como título, né, o estudo A Verdadeira Prosperidade. Quantos ensinos nós aprendemos aqui, né? E ao descortinar mais, nós aprenderemos muito mais. Sou grato pela sua vida, minha vida também, que o Senhor possa estar nos abençoando. Quero orar por você e por mim também. Quero orar pelo esse canal, quero orar pelo nosso estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Quero fazer uma oração aqui de que Deus possa intervir ali no Rio de Janeiro com o teu poder, né? Quero orar pela sua vida, pela minha vida. Quero também orar pelos enfermos. A minha igreja tem enfermos, peço que os irmãos que orem entremos em batalhas de oração, porque a Bíblia diz que nossos dias são dias trabalhosos, né? Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus,
Nessa hora, Senhor, queremos entrar diante do Teu trono e rogar a Ti, ó Pai, a intervenção divina na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, onde eu aqui resido, ó Deus. Pai querido, nós temos visto pela televisão, pelos rádios, os noticiários, grande distúrbio, ó Deus, na sociedade, na comunidade. Mas só Tu, ó Deus, pode trazer paz aos corações e quebrantar e derrubar a barreira, derrubar inimizades, apazigar os ânimos e pacificar, Senhor, e trazer paz sobre os nossos corações, ó Deus. Só Tu pode trazer libertação, alívio à dor, como o Senhor aliviou Jó, ó Deus, e Jó dando grande legado do poder transformador, que foi a sua vida transformada pela presença da sua soberania, ó Deus, e tudo aquilo que o Senhor fez na vida do teu servo, e que é aplicado até hoje aos nossos corações quando lemos o livro de Jó. Nós sempre lembramos de Jó como um homem da paciência. Então, Deus, que o Senhor possa estar agora auxiliando as autoridades, a sociedade carioca, os nossos amigos e irmãos, que haja paz nas ruas do Rio de Janeiro. Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão. Nós oramos intercessoriamente pela essa cidade, não só pela cidade do Rio de Janeiro, mas também pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Ó Deus, que muitas das vezes é divulgado, Senhor, sobre um estado violento, um estado descontrolado, Deus, mas que venha trazer louvor e adoração a esse estado. Que venha trazer libertação, ó Deus, tirar as pessoas do mundo mal, Senhor, submundo, ó Deus, e que eles possam encontrar a verdadeira paz, que é Jesus Cristo. Peço pelos ouvintes do nosso canal, nossos irmãos, amigos, aos colaboradores, ó Deus, aos inscritos do nosso canal, que eles tenham também paz e consolação do Espírito Santo e que a prosperidade de Deus alcance os seus corações, ó Pai. Também eu peço, Senhor, pelos enfermos da minha igreja, não só da minha igreja, quantos irmãos passando por dor, luta, sofrimento, mas a Bíblia nos ensina a chorar com que choram e alegrar com que se alegram, Deus. Então, Senhor, nesse momento estamos sentindo a dor desses irmãos também e queremos orar por eles e pedir que o Espírito Santo de Deus vá a esse lugar aonde estão os enfermos. Cure, Senhor, aquele que é curado, Deus. Cure, sare para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome possa ser glorificado nesses lugares através da cura, da restauração, ó Deus. Porque o Senhor é o Deus do passado, do presente e é o Deus do futuro, Senhor. Então tudo é teu, Senhor. Nós somos teus. Pai, então eu quero te agradecer mais uma vez por esse canal, ser um instrumento, ó Deus, de divulgação de Ti e da Sua palavra, porque nós sabemos que sem Ti, ó Deus, não conseguiremos fazer nada. Pai, agora abençoa os nossos inscritos, derrame as bênçãos celestiais sobre a vida deles, e que a graça e a misericórdia que tem acompanhado a mim e a eles, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Chegamos a mais um final de um vídeo, uma videoaula. Quero agradecer imensamente a você que ficou até aí, ao final. Se possível, deixe o seu like para fortalecer aqui o canal, para que ele se divulgar da palavra também, e que eles também possam aprender mais um pouco da vida de Jó, Se assim o nosso Deus nos permitir, e se você tem gostado do nosso conteúdo, venha conosco,
Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?